Olá, seja muito bem-vindo ao IGTI. Fique à vontade para desfrutar dessa nossa aula, dessa nossa palestra interativa. O IGTI é uma instituição de pós-graduação que tem como foco desenvolver habilidades e competências em TI. Ok? E o grande diferencial do IGTI é isso que está acontecendo aqui agora, é a interatividade, é a oportunidade de você se educar tendo o conforto aí do seu lar, da sua casa e adquirindo todos os conhecimentos essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Quer saber mais sobre o IGTI? Acesse a página na internet, igti.com.br. Ok, então eu vou falar agora do nosso tema de hoje, que é sobre o BPM como uma ferramenta para os profissionais de TI, que é um tema que está muito em voga. E quem vai proferir a palestra é o professor Eduardo Borges, que tem uma ampla experiência profissional e acadêmica nesse tema. Eu desejo a você uma boa palestra, convido o professor Eduardo Borges para vir aqui coordenar a palestra, e daqui 50 minutos eu volto para coordenar as perguntas. Tá? Boa palestra para vocês, professor. Olá, bom trabalho. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu então que vou ministrar para vocês aqui hoje a nossa palestra, cujo tema, Rodrigo já adiantou, BPM, né, como um diferencial para o profissional de TI. Então, o nosso foco vai ser nesse profissional que está aqui no centro da nossa apresentação. Essa tela, inclusive, está compartilhada aí com vocês. Dentro do recurso do ambiente virtual das palestras, vocês podem, né, ter acesso aí à tela, porque eu acredito que só pelo vídeo ela deve ficar pouco legível. Mas então nós vamos falar da gestão de processo de negócio com foco do profissional de TI. Para falar sobre esse tema, né, eu separei aqui, o tempo da palestra é um tempo limitado, eu separei 4 tópicos principais. O primeiro, naturalmente, a gente vai conceituar um pouco as coisas. Nós vamos definir, né, o que é a gestão de processo de negócio e que relação tem, né, entre a gestão de processo de negócio e a tecnologia da informação. A gente vai ver que existe uma relação de sinergia muito forte entre essas duas áreas e é justamente essa relação que a gente acredita que o profissional que sabe, né, transitar bem entre essas duas áreas, que ele tem um grande diferencial no mercado, um grande leque de oportunidades se abre para esse profissional. A gente vai ver aqui, né, é justamente o nosso segundo tema, quais são as oportunidades de atuação desses profissionais, dos profissionais que sabem aliar, né, a gestão de processo de negócio com os conhecimentos que ele tem na tecnologia da informação. Em seguida, nós vamos falar, né, quais são as habilidades e os conhecimentos-chave que esse profissional tem que ter. Ou seja, para quem quer explorar essas oportunidades que se abrem quando a gente une essas duas áreas do conhecimento, quais são as habilidades que esse profissional tem que desenvolver para poder, né, aproveitar essas oportunidades e exercer esses papéis que nós vamos trabalhar aqui. E, finalmente, né, não basta só citar as habilidades, mas nós vamos apontar aqui alguns caminhos para os profissionais que queiram desenvolver essas habilidades. Como desenvolver essas habilidades? Que referências a gente tem, né, a quais referências a gente pode recorrer para adquirir esse conhecimento e para adquirir essas habilidades? A gente vai ver que existem alguns caminhos possíveis e vamos citar quais são eles. Então tá, vamos começar então? Primeira parte, vamos definir o que é essa coisa que a gente chama de BPM, né, a gestão de processo de negócio, e que relação ela tem com a tecnologia da informação. Tá? Antes da gente tentar definir o que é BPM, a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Essa área de gestão de processo de negócio é uma área que está ainda em desenvolvimento, em expansão, em consolidação. Isso tem, ao mesmo tempo, traz ao mesmo tempo um problema e uma oportunidade. Tá? Qual que é o problema? Se você perguntar para 3, 4, 5 pessoas diferentes o que é gestão de processo de negócio, provavelmente você vai ter 3, 4, 5 respostas distintas. Por quê? Como é uma área que está ainda em processo de consolidação, dependendo do olhar que eu tenho, do foco que eu tenho, tá? Da perspectiva que eu tenho sobre a gestão de processos, eu vou enxergar a gestão de processos de uma forma diferente. Tá? Muitos de vocês devem conhecer, tem uma fábula famosa, né, dos cegos lá apalpando o elefante, né, colocaram lá vários cegos para apalpar um elefante, eles não sabiam que era um elefante, perguntaram para eles o que era aquilo que eles estavam
tentando, que eles estavam apalpando. E cada um deles deu uma definição diferente. Uma pessoa que estava ali próxima à perna do elefante falou que era uma árvore. Quem estava perto da orelha falou que que era um leque. Né? Então, com o BPM acontece uma coisa assim também. É uma área bastante ampla, bastante grande, né? Um elefante de área, em termos de tamanho e de área de conhecimento. E se você pergunta para uma pessoa que trabalha com modelagem de processos de negócio, essa pessoa vai falar que BPM é modelagem de processo. Se você conversa com um vendedor de solução de tecnologia da informação voltado para BPM, ele vai falar que BPM é uma tecnologia de gestão de processo. Se você pergunta para um gestor de uma organização que está transformando essa organização e migrando para o modelo de gestão, saindo do modelo funcional, indo para o modelo de gestão por processos, ele vai falar que BPM é uma abordagem gerencial para uma organização. Qual que é a definição correta? Né? Não existe uma definição correta. O que a gente conclui, né, é que BPM ele é um grande guarda-chuva. Eu tenho uma série de áreas de conhecimento, que a gente vai ver já quais são. Todas essas áreas elas têm uma relação muito forte, todas elas abordam, de alguma forma, a gestão dos processos de uma organização, cada uma com a sua perspectiva, e esse conjunto de áreas, esse conjunto de visões é o que forma a gestão de processos de negócio. Tá? Mas então, esse fator... esse fato da gestão de processo de negócio ser uma área tão ampla e ainda em processo de expansão e de consolidação, já exige de nós esse cuidado. Cada vez que você for falar de BPM com alguém, eu recomendo que você esclareça com qual ponto de vista você está falando de BPM. Tá? E a gente inclusive vai fazer isso aqui na nossa palestra já. A gente vai definir qual que é o ponto de vista, qual que é o conceito de BPM que nós vamos usar aqui. Tá ok? Mas esse cenário ainda incerto com relação do ponto de vista de ter referências consolidadas, padrões fortes na área de gestão de processo, abre também uma oportunidade para o profissional. Por quê? Você tem duas opções. Você pode esperar que essa área se consolide para então correr atrás do conhecimento e se capacitar para atuar nessa área, ou então você pode participar desse processo de consolidação e sair na frente. Tá? E é justamente essa abordagem que eu acredito que vai ser muito, muito interessante para o profissional que tiver interesse em trabalhar nessa área. Tá ok? Bom, então, qual que é a definição que a gente vai adotar para a gestão de processo de negócio nesse nosso encontro, nessa nossa palestra? Tá? Eu vou definir primeiro o termo gestão de processo de negócio, e em seguida a gente vai ver qual que é a relação que a gente vai puxar dessa abordagem de gestão com a TI. Tá? Porque nessa palestra, entre esses vários focos, essas várias perspectivas que nós podemos ter para a gestão de processo de negócio, a perspectiva que a gente está mais interessado é a perspectiva do profissional de TI. Ok? Bom, gestão de processo de negócio. Vamos ler aqui em conjunto a definição formal de gestão de processo de negócio. Aliás, uma das definições, né, eu já disse que existem várias, mas essa é uma das que é mais aceita no mercado. Por quê? Porque quem fez essa definição é a ABPMP, é uma associação internacional de profissionais de BPM, de profissionais que trabalham com gestão de processo de negócio. Essa associação publica uma das referências, que é uma das referências fortes aí na área de gestão de processo de negócio, que é o BPM-CBOK. Da mesma forma que existe na área de gestão de projetos, por exemplo, o PMBOK, na área de BPM existe o BPM-CBOK, que é o corpo de conhecimentos da área de BPM. É um livro mesmo, físico, que hoje está na segunda versão, tá? Que traz aí, ele aborda, né, ele apresenta quais são as áreas de conhecimento desse guarda-chuva que a gente chama de gestão de processo de negócio. E lá no BPM-CBOK, como que eles definem, né, gestão de processos de negócio? Lá está explicado da seguinte forma: é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio. É um monte de coisa, né? Só por essas primeiras palavras aí a gente já tem uma ideia do quanto o BPM é uma área ampla. Tá? Mas vamos explorar um pouquinho cada um desses verbos aqui. Ou seja, a gestão de processo de negócio ela vai oferecer então técnicas que nos permitem identificar. Você pega uma organização
E você identifica quais são os processos daquela organização, porque toda organização tem processos. Aliás, toda organização existe porque ela tem processos que produzem serviços ou produtos como atividade fim. Então, a gente fala do processo de negócio, né? Um negócio pode ser qualquer organização, tenha fins lucrativos ou não. Tá? O governo, um órgão do governo pode ser entendido como um negócio, ele tem seus processos, e aliás a área governamental é uma das que está bastante forte, bastante atuante na área de BPM no Brasil. Então, eu posso identificar os processos, ou seja, eu posso olhar para uma organização e mapear ali quais são os processos de negócio que aquela organização tem para produzir os resultados, né, os produtos e os serviços que aquela organização vai oferecer aos seus clientes. Agora, eu posso não só identificar esses processos, eu posso documentar esses processos, ou seja, para consolidar um conhecimento sobre esse processo. Eu posso querer documentar um processo simplesmente para conhecer melhor, eu posso documentar o processo para transmitir esse conhecimento para alguém, tá? Ou seja, está lá documentado o processo. Se eu, por exemplo, um colaborador novo entra naquela organização, ele tem lá a documentação do processo e já é uma referência para ele aprender sobre aquele processo. Eu posso medir o desempenho de um processo, eu posso controlar a execução de processos, seja do ponto de vista da gestão do processo, mas seja também do ponto de vista da tecnologia. Eu posso prover uma tecnologia que automatize aquele processo e que controle aquele processo de forma automatizada. Tá? Agora, a parte mais interessante de BPM é a parte que não só, né, identifica, documenta, controla o processo, mas a parte que transforma o processo. Tá? Então, BPM também tem atividades para desenhar processos de negócio, ou seja um novo processo, seja desenhar mudanças em processo, e aí que a área fica bastante interessante, principalmente, né, para esse viés aí do profissional de TI que vai atuar nessa área. O profissional de TI vai atuar, na maior parte das vezes, colaborando para essa transformação dos processos, no caso dele, por meio da tecnologia da informação. Ok? Bom, agora, a definição de BPM ela não só apresenta o que é feito, né? Identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar, mas também qual que é a finalidade disso? Para que eu faço isso tudo? Né? Tem um objetivo maior aí, que é o quê? É obter resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Então, a área de gestão de processo de negócio vai ter aí um conjunto de conhecimentos, técnicas, abordagens, metodologias que vão permitir a gente fazer tudo isso que a gente acabou de falar, identificar, documentar, medir, controlar, automatizar, de uma forma consistente e de uma forma alinhada aos objetivos da organização. Não adianta nada fazer isso tudo e não trouxer um benefício para a organização em termos do cumprimento dos seus objetivos maiores, dos objetivos mais estratégicos. Tá? Então, BPM, eu vou ter aí todo esse conjunto de possibilidades, mas todos eles com um objetivo comum, que é ajudar a organização a ter um desempenho melhor e atingir esses objetivos estratégicos. Okay? Bom, mas eu já adiantei que aqui a gente vai estar com o olhar da tecnologia da informação sobre essa área de BPM. Por quê? Né? Porque existe uma relação muito forte, tanto de dependência mútua, como de sinergia entre essas duas áreas. A tecnologia da informação, ela muitas vezes é um fator fundamental para fazer aquilo que eu estava comentando agora, quando a gente estava falando sobre a definição de BPM. A tecnologia ela é uma ferramenta fundamental e poderosíssima para transformar os processos. Agora, eu consigo transformar os processos, agora, para eu de fato agregar valor a esses processos, a tecnologia tem que estar alinhada aos processos de negócio da organização. Então, BPM e TI vão estar numa relação muito forte, uma relação muito próxima aí. Qual que é essa relação? Vamos explorar ela um pouquinho. A gente tem, por um lado, o quê? A gestão de processo de negócio quase sempre depende da tecnologia da informação. Por outro lado, os projetos de TI quase sempre transformam processos e vão, de alguma forma, direto ou indiretamente, afetar na gestão desses processos. Bom, vamos explorar esse lado aqui da BPM primeiro. BPM quase sempre depende de TI. Por quê? Pensa sobre isso. Por que BPM depende
da tecnologia de informação. Bom, uma relação mais direta que a gente pode fazer de BPM com TI é o que? Existe hoje já no mercado várias tecnologias voltadas para a gestão de processos. Existem, por exemplo, talvez a mais notável delas seja o que a gente chama de BPMS, mais uma sigla aí para a gente lembrar. BPMS é o quê? O S é de suíte. Tá? É uma suíte de gestão de processo de negócio, uma suíte de BPM. BPMS é o quê? Uma ferramenta de software ou um conjunto, um pacote de ferramentas, geralmente é um pacote de ferramentas, que vão permitir a organização executar essas atividades da gestão. Ou seja, inclui ferramentas de modelagem de processos, ferramenta para ajudar na execução dos processos, na automação dos processos, às vezes tem ferramentas também de simulação de processos. Então, uma dependência que a BPM tem da TI é nesse ponto. O BPM muitas vezes é usado, se apropria desse ferramental de TI para executar essas atividades. Tem um quase aqui, BPM quase sempre depende de TI, porque é possível sim, isso é fato, fazer BPM sem depender de tecnologia. Isso é verdade. BPM, eu não necessariamente tenho que usar essa suíte de BPM, por exemplo, para me beneficiar da gestão de processo de negócio. Agora, as tecnologias de BPM, elas impulsionam os benefícios da gestão de processo de negócio. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que faz BPM depender de TI é o quê? Quando os processos mudam, quase sempre, fatalmente, os sistemas têm que mudar. Porque hoje em dia a maior parte dos processos, ou pelo menos grande parte dos processos de negócio das organizações, ou são informatizados, automatizados, ou tem algum sistema de informação que pelo menos gerencia esse processo. Então, se eu quero fazer uma mudança no processo de negócio, por exemplo, agora eu quero eliminar uma etapa do processo, porque eu estou considerando que aquela etapa não está trazendo tanto benefício e ela encarece o processo, torna o processo mais lento, então eu vou retirar aquela atividade do processo. Muitas vezes eu tenho que dar uma manutenção no sistema que oferece apoio àquele processo, porque o processo está tão vinculado ao sistema que dá suporte a ele, que eu não consigo transformar o processo sem fazer alguma mudança na TI. Então, nesse aspecto, a TI muitas vezes é um empecilho para a mudança de processo. Tá? E do outro lado, em que aspecto a TI vai depender? A tecnologia da informação depende da gestão de processo de negócio. Bom, é um pouco complicado dizer que ela depende. Agora, ela certamente pode se beneficiar muito da gestão de processo de negócio. Em que aspectos? Primeiro aqui, isso que a gente estava colocando, os processos de negócio são muito atrelados aos sistemas que dão suporte a ele. Então, sempre que eu participo, por exemplo, como desenvolvedor de software, do desenvolvimento de um novo sistema, o que acontece? Esse novo sistema, um sistema de informação que vai ser usado por uma empresa, por uma organização, quando eu implantar aquele sistema, nesse momento eu vou estar fazendo uma série de mudanças no processo de negócio da organização. Por quê? A organização estava habituada a trabalhar de uma forma, seja com um sistema anterior ou sem um sistema informatizado. A partir do momento que eu insiro aquele sistema, o processo que aquele sistema apoia, ele tem que se adequar ao sistema. Ele vai passar a ser executado de uma forma diferente. Espera-se e de uma forma melhor. Então, uma relação da TI com a BPM, partindo da TI, é que sempre que eu, por exemplo, desenvolvo um produto de software e implanto aquele produto, eu estou, no fundo, fazendo uma mudança de processo. Então, por que não utilizar todo o ferramental, todo o conhecimento que a área de BPM traz para lidar com essa situação, porque uma mudança de processo é sempre complicado, sempre não, mas normalmente é complicado, porque envolve mudança de cultura, você tem que lidar com a resistência à mudança, tem uma série de aspectos aí que a gente tem que lidar e que muitas vezes esses aspectos são subestimados no desenvolvimento de software. Eu vi que a maior parte da turma que está assistindo aí a palestra tem um perfil de tecnologia da informação e tenho certeza que a maior parte dessas pessoas já participaram de projetos que tiveram problema, não porque projetos de desenvolvimento de software, já tiveram problema não porque o software não ficou bom ou que o software
não funcionava, tinha muitos defeitos, mas porque quando o software foi implantado, a organização teve dificuldade em se adequar àquele processo. Então, se eu uso a gestão de processo de negócio para preparar essa mudança vai acontecer de uma forma muito mais suave, com um risco muito mais controlado. E um outro aspecto aí que leva a TI até a gestão de processo de negócio é o quê? A tecnologia da informação, no fundo, ela é um meio para ajudar a organização a atingir seus objetivos, né? Então, ela tem que estar bastante alinhada aos processos de negócio da organização e aos objetivos estratégicos desse processo. Então, a TI, né, se a gente imaginar ela enxergar de uma forma mais ampla, ela existe para servir aos processos da organização. Então, é importante que ela esteja alinhada a esses processos e que a gente saiba garantir esse alinhamento. A gestão de processo de negócio vai nos ajudar justamente a garantir esse alinhamento que é tão importante. Ok? Bom, com isso a gente concluiu essa parte mais conceitual da nossa apresentação. Agora vamos começar a falar do profissional, né, que vai atuar nessa área aí, nessa fronteira entre tecnologia da informação e gestão de processo de negócio. Tá? Esse profissional, o perfil típico desse profissional, o mais recorrente, é o profissional que a gente chama de analista de processos. Mas a gente vai ver já que existem outras possibilidades de atuação também. Tá? O que esse analista de processo, ou esses outros perfis que a gente vai conhecer aqui, o que eles vão fazer? Eles vão justamente trabalhar buscando essa cooperação entre a tecnologia e a gestão de processos de negócio. Tá? Um profissional que souber lidar bem com essas duas áreas, que oportunidades ele vai ter? Né? Como que ele vai atuar no mercado? Em que papéis? Bom, vai ser, possivelmente, né, vão ser papéis onde essa habilidade de transitar entre essas duas áreas, ou seja, de fazer a ponte entre a tecnologia e a estratégia de negócio, papéis em que essa habilidade seja um diferencial. Ou seja, alguns papéis em que o profissional não basta ele entender de TI e não basta ele entender de negócio. Ele tem que saber aliar esses dois aspectos. Quais são esses papéis? Né? E nesses papéis são justamente é justamente nesses papéis que surgem aí as oportunidades de atuação desse profissional. Quais são esses papéis? Eu trouxe aqui 4 deles, tá? Existem vários. Aquela associação que eu citei lá no início, a ABPMP, ela publicou lá no CBOC, nesse corpo de conhecimento, uma lista de papéis, de perfis profissionais que a área de gestão de processo de negócio trouxe para o mercado. E eles identificaram mais de 100 perfis diferentes profissionais, mais de 100 funções, papéis na área de BPM. E se vocês olharem lá essa lista, está lá no BPM CBOC, vocês vão ver que uma grande fatia delas, uma grande parte, são papéis relacionados à tecnologia da informação, justamente papéis que aliam o conhecimento de TI com o conhecimento de BPM. O primeiro e mais direto, né, o primeiro papel e o que mais se encaixa nessa definição é o que a gente chama de analista de processos, ou analista de processos de negócio. Quem que é esse profissional? É justamente aquele que vai conduzir as iniciativas de melhoria de processo nas organizações. Tá? Essas iniciativas geralmente têm um formato, que você aborda um projeto, um conjunto de processos, um processo ou um conjunto de processos, desculpe. Você identifica esses processos, faz um mapeamento desses processos, modela a situação atual para conhecer como que esses processos funcionam hoje, analisa esses processos do ponto de vista de em que pontos esse processo está eficiente, em que pontos ele está com desempenho ruim. E você trabalha, né, geralmente isso acontece junto com a área de negócio, trabalha em soluções, em melhorias para esse processo, para que ele passe a ter um desempenho melhor. Então, esse analista de processos, ele não necessariamente, né, é uma pessoa da área de tecnologia da informação. Agora, quando ele é uma pessoa da área de tecnologia da informação, quando ele tem esse conhecimento, ele agrega um valor a esse papel, que é o quê? Ele vai saber propor formas de agregar valor por meio da tecnologia. Tá? E, hoje em dia, né, a maior parte, ou uma grande parte aí das inovações que se faz nos processos de negócio, passa direto ou indiretamente pela tecnologia. Então, um analista de processos que a gente está falando aqui não é só aquela pessoa que vai lá e modela processos, não.
é um profissional que sabe sim modelar processos, mas ele sabe sugerir mudanças para aquele processo, ele sabe planejar que recursos de tecnologia têm que ser desenvolvidos ou adquiridos para viabilizar a implantação daquele novo processo. Quando é o caso de desenvolvimento de software, ele tem uma noção boa o que se envolve em termos de custo, de prazo, de desenvolvimento. Quando isso envolve aquisição de soluções já prontas, ele sabe os riscos dessas aquisições, sabe as vantagens e desvantagens. Ou seja, ele tem todo um ferramental para decidir se aquela melhoria por meio daquele recurso de TI, né, se ela é vantajosa ou não, qual o custo dela, qual o benefício, que retorno isso vai trazer para a organização. Tá? Então, é um analista que sabe avaliar todos esses aspectos. Então, ele vai saber propor de uma forma muito mais consciente as melhorias, ele vai saber defender essas melhorias, vai saber demonstrar o benefício dessas melhorias. Tá? Então, esse é um papel que se encaixa diretamente nessa fronteira aí entre BPM e TI que a gente está explorando aqui. Agora, existem vários outros. Então, eu trouxe alguns outros aqui para a gente conversar sobre eles também. Um deles, o que a gente chama de arquiteto de soluções corporativas. Esse já é um papel mais de TI mesmo, que ele vai, né, aquela pessoa que vai definir, desenvolver a arquitetura de TI, a arquitetura dos sistemas corporativos da organização. Bom, a gente já viu, né, já discutiu aqui que o objetivo da TI é servir aos processos de negócio, que ela deve estar alinhada a esses processos. Então, um arquiteto de soluções corporativas que tem um conhecimento de gestão de processos de negócio, ele vai ter ferramentas importantes para garantir esse alinhamento. Ele vai saber conhecer as prioridades, os objetivos estratégicos do negócio e vai saber o que ele tem que desenvolver em termos de arquitetura de TI para prover o suporte a essa gestão dos processos. E ele vai saber também buscar a inovação nessa arquitetura de TI de forma alinhada aos objetivos da organização. Tá ok? E na área de arquitetura também de sistemas corporativos, se a gente pensar o aspecto mais de TI, de BPM, a parte das suítes de BPM, BPMS, elas têm um impacto também na forma de você estruturar a arquitetura de sistemas corporativos de uma organização. Então, o arquiteto com esse conhecimento também, ele vai saber avaliar essa possibilidade de levar a arquitetura para esse caminho. Tá? Um terceiro papel, que esse é um papel mais tradicional da engenharia de software, que é o analista de requisitos de sistemas, aquela pessoa que vai até o cliente, conhece a necessidade dele, transforma essas necessidades e prioridades em requisitos de software. Né? Aqui a gente está pensando num processo de software tradicional, não estou falando aqui ainda de processos ágeis, e esse analista de requisitos, né, tradicionalmente é alguém que conversa com o cliente e consegue transformar a percepção que ele tem da necessidade do cliente em um conjunto de requisitos que o software tem que atender. Bom, imaginem o que esse profissional ganha, né, de valor, ganha de diferencial, quando ele sabe definir e priorizar requisitos a partir dos processos de negócio. Tá? Existem técnicas para isso, é possível... A partir de modelos de processo de negócio, eu consigo fazer um mapeamento, identificar ali candidatos a requisitos de software. Agora, eu não só consigo identificar melhor os requisitos, mas eu consigo prever melhor o impacto que o software vai ter sobre a organização. Então, essa é uma visão que agrega muito valor ao analista de requisitos. Okay? Um quarto papel, um quarto perfil profissional aí, que pode ser exercido, né, por quem tem esses conhecimentos, aí agora já na linha dos processos ágeis, o papel do PO, do Product Owner, né, o dono do produto, seguindo as metodologias ágeis, aí, pegando o Scrum, né, como um método ágil de gestão de projetos. O Scrum define o papel do Product Owner como sendo aquela pessoa que vai guiar o desenvolvimento de software no sentido que traga o maior valor para a organização. O Product Owner ele tem que entender muito bem dos requisitos daquele software que está sendo desenvolvido dentro daquele projeto, e ele tem que entender muito bem do negócio, porque ele tem que saber o que é mais importante. O tempo todo ele vai tomar decisões
que vão impactar lá na frente quando aquele sistema for implantado. Então, se ele tiver um bom domínio dos processos de negócio e das prioridades de negócio, dos objetivos estratégicos daquela organização, ele vai conseguir direcionar de uma forma muito mais eficiente e eficaz o desenvolvimento do software para essa direção. Okay? Bom, esses são alguns dos papéis, tem vários outros. Vocês podem depois dar uma olhada lá no BPM CBOC, né? Ele tem uma lista lá de papéis relacionados à gestão de processos de negócio. Mas vamos falar um pouquinho agora, né, de quais habilidades e quais conhecimentos um profissional tem que ter para poder atuar, né, nesses papéis que a gente acabou de citar. Tem algumas habilidades e conhecimentos que são chave, tá? E aqui eu dividi em 3 áreas. Ele tem que ter um conjunto de conhecimentos em gestão de processo de negócio, obviamente. Ele tem que ter um conjunto de conhecimentos em tecnologia da informação. Tá? Aqui eu procurei pontuar alguns conhecimentos que são diferentes do que tradicionalmente já se espera de um profissional de TI. E, finalmente, um terceiro componente aqui de gestão e de liderança. Tá? A gente vai ver já por que esses componentes são importantes. Começar pelo primeiro aspecto, né, que é o de gestão de processo de negócio. Quais são os conhecimentos que esse profissional tem que ter nessa área? Bom, o primeiro deles, e o que a gente já identifica mais diretamente, é o que ele tem que ter um bom conhecimento da área de BPM como um todo, do ciclo de vida de BPM, a gestão de processo de negócio, como que ela ocorre numa organização. Não é? E para isso, né, existem vários modelos de ciclo de vida, mas eles têm algumas particularidades, cada um deles propõe um ciclo de vida um pouco diferente, mas eles geralmente giram em torno dessa ideia aqui, de que você tem que ter um planejamento e uma estratégia para abordar essa melhoria dos processos de negócio. Aí, a partir do momento que você identifica um processo, ou um conjunto de processos que vão ser, né, alvo de uma iniciativa de melhoria, você vai fazer a modelagem daquele processo, vai analisar aquele processo à procura de pontos que precisam ser melhorados, você vai desenhar o processo, né, melhorado, pode ser tanto uma melhoria pontual, uma melhoria incremental, quanto uma inovação de ruptura mesmo, posso propor uma mudança radical naquele processo. Eu tenho que saber como que eu implemento aquele processo, como que eu coloco em prática aquele novo processo a partir do momento que ele é definido, né? Porque não basta eu desenhar uma solução ideal, ela tem que ser viável, eu tenho que saber que passos a organização tem que executar, eu tenho que conseguir fazer um plano de ação para a implementação daquele processo. Existem também ferramentas de monitoramento e controle de processos e de melhoria contínua, que são ferramentas importantes para o analista de processo ou para algum desses outros papéis que a gente citou, que ele tem que dominar. Para isso existem algumas referências que são importantes. Por exemplo, o BPM CBOC, que eu já comentei sobre ele aqui. Existe também algumas referências de ciclo de vida de BPM, por exemplo, tem um livro de 2 autores muito conhecidos na área, que são Geston e Nellis, e eles propõem um framework que, no fundo, é um ciclo de vida também de BPM. A OMG, que é muito conhecida na indústria de software, né, que mantém o padrão, por exemplo, a anotação ML, vários padrões na área de software, também tem alguns padrões na área de gestão de processos de negócio. Tá? Mas o mais forte deles, a gente vai falar já, que é na área de modelagem de processos. Mas aqui alguns exemplos de referências que são importantes para o profissional que quer adquirir conhecimento nesse ciclo de vida de BPM. Agora, não basta conhecer o ciclo de vida de BPM. Tá? É importante que ele domine a técnica que talvez seja a mais fundamental para um analista de processos. Qual que é? É a modelagem do processo. Tá? BPM não está restrita à modelagem de processos, mas tem a modelagem como um dos seus pilares e uma das suas áreas mais importantes. Por sorte nossa, né, para nossa sorte, a área de modelagem ela é uma área que tem sim um padrão muito forte. Né? Surgiu aí, na última década, a notação chamada de BPMN. Tá? O N é justamente de notação. E essa notação foi proposta pela OMG, essa organização que eu acabei de citar.
E é uma notação que ela se assemelha um pouco a um fluxograma, né, mas ela tem uma série de recursos mais avançados também, e que elas nos permitem fazer a representação de um processo no modelo. Pode ser tanto um processo da forma que ele acontece hoje, quanto um processo melhorado, uma versão desejada de um processo, né? A gente chama esses dois processos de as is e to be. Ou seja, o processo como ele é hoje e o processo que desejado, né? O processo que virá a ser. E a notação BPMN permite também, tem toda uma série de recursos, não só para representar o processo, mas para preparar esse processo para automação. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, porque o nosso tempo é bastante limitado, mas ela permite, além da representação do processo, ela permite ela tem uma série de recursos que depois conseguem ser lidos, né? Você cria esse modelo e uma ferramenta, essa suíte de BPM, essa ferramenta de TI, consegue ler esse modelo e executar esse processo. Tá? Mas então, a modelagem, principalmente os dois primeiros aspectos, a modelagem da situação atual do processo e da situação desejada, usando a notação BPMN, é um recurso que o analista tem que dominar. Porque a notação BPMN realmente ela se consolidou no mercado e ela se tornou uma referência muito forte. E ele tem que dominar, né, técnicas de monitoramento e melhoria contínua de processos. Essas técnicas elas fazem parte daquele ciclo de BPM. Tá? Mas ele precisa, particularmente, saber utilizar indicadores quantitativos para medir o desempenho daquele processo, para avaliar aquele desempenho. Para quê? Porque senão, todas as opiniões, todas as argumentações que ele vai fazer em favor de uma determinada melhoria de processo, vão ficar tudo baseado em fatores subjetivos. A gente deve evitar isso. Se eu consigo ir lá, medir aquele processo, demonstrar quantitativamente que aquele processo tem um gargalo, é muito mais fácil eu conseguir apoio e investimento para eu desenvolver uma melhoria para tratar daquele gargalo no processo. Tá? E existe uma série de técnicas que nos permitem monitorar continuamente os processos e propor melhorias. Tá? Existem várias abordagens aí que essas abordagens muitas vezes são confundidas com BPM, mas na verdade elas são abordagens que fazem parte desse corpo de conhecimento. Né? Nós temos, por exemplo, Lean Six Sigma, o BSC, né, o Balanced Scorecard, às vezes também é utilizado em conjunto com essas outras abordagens, tá? Mas o analista de processo ele tem que ter um conhecimento dessas técnicas, porque elas vão permitir a ele um instrumento muito importante para monitoramento quantitativo dos processos. Finalmente, um último componente dentro da área de BPM, que é muito importante para o profissional de TI, é a análise de custo de processo e retorno sobre investimento. Por quê? Como eu disse, todo ou quase todo projeto de software ele vai envolver uma mudança em um processo. Né? E qualquer mudança em processo tem um custo. Esse custo pode ser alto, pode ser baixo, mas sempre tem um custo. E espera-se que essa mudança traga algum benefício, traga algum retorno. E existem várias técnicas, né, que nos permitem medir o custo do processo, medir o custo dessa mudança e estimar qual que é o impacto que essa mudança que a gente está propondo vai trazer para o negócio. E a partir daí a gente consegue fazer uma projeção do retorno sobre o investimento. Ora, uma coisa é eu chegar para um diretor da organização, por exemplo, para tentar defender uma proposta de melhoria de um processo, né, simplesmente no achismo. Outra coisa é eu demonstrar que aquela melhoria vai trazer um retorno X financeiro até para a organização. Isso torna muito mais fácil você demonstrar o benefício de uma iniciativa de melhoria que você está conduzindo. E essa iniciativa de melhoria pode ser simplesmente uma mudança em processo, em procedimento, mas pode ser também um software que você vai inserir. Ou seja, essas técnicas vão permitir, por exemplo, a um analista de TI, a gente citou ali como um dos papéis um analista de requisitos. Imagina um analista de requisitos que consegue demonstrar qual que vai ser o valor para a organização daquele requisito que ele está especificando, e em quanto tempo a organização vai ter o retorno sobre o investimento naquele requisito. Então, isso traz um diferencial muito grande para o profissional. E existem ferramentas, né,
para calcular esse retorno de investimento e particularmente, né, a gente pode destacar aqui as ferramentas de simulação. Né? Existem várias ferramentas e essas suítes de BPM geralmente tem ferramentas também, tem componentes para fazer isso, que é o que? A simulação de processos. Eu proponho uma mudança no processo, eu não preciso esperar aquela mudança ser implantada para medir o benefício dela. Eu posso, utilizando uma ferramenta de simulação, eu posso simular o processo sendo executado daquela forma que eu estou propondo e medir, por meio da simulação, qual que vai ser o desempenho do processo após aquela mudança. Né? Com isso vai me dar informações muito importantes para calcular qual que vai ser o retorno que essa mudança vai dar para a organização. Ok? Bom, esses são os conhecimentos na área de BPM. Na área de tecnologia da informação também, além dos conhecimentos que já se espera de um profissional de TI tradicionalmente, existem alguns mais específicos que eu gostaria de pontuar. Um deles é o conhecimento em suítes de BPM, que são justamente essa tecnologia especificamente voltada para a gestão de processo de negócio, porque apesar dela não ser uma pré-condição para a gestão de processo de negócio, essas ferramentas elas são uma ferramenta muito poderosa para viabilizar e para potencializar os benefícios da gestão. Então, o analista de processo ele tem que conhecer bem quais são os recursos que essas ferramentas oferecem, como que elas apoiam a gestão de processos de negócio, né, tanto como execução de processos, gestão de processos, controle e melhoria. Ele tem que saber avaliar quando que uma suíte de BPM, né, quando que uma BPMS é necessária, quando que ela é desnecessária, que ela tem algumas situações que pode ser até melhor investir em gestão de processos de negócio sem uma suíte de BPM. Em outras situações, a existência de uma suíte é quase uma pré-condição para que a gestão de processos aconteça, porque senão a gestão dos processos se tornaria praticamente inviável pelo volume, às vezes, de processos ou de atividades que têm que ser monitoradas. Né? E é importante que o profissional conheça quais são, né, as principais soluções de mercado, os principais players de mercado nessa área de BPMS. A gente tem tanto pacotes comerciais, grandes pacotes comerciais, como tem também algumas soluções de código aberto ou soluções gratuitas também. Tá? Bom, um outro conjunto de conhecimentos, já também na área de TI, são conhecimentos no desenvolvimento e aquisição de soluções. Mas aqui eu não estou falando do processo de desenvolvimento, como ele tradicionalmente é abordado, não. Estou falando de alguns pontos específicos. Por exemplo, se eu proponho uma melhoria de processos e a forma de eu obter aquela melhoria, de eu viabilizar aquela melhoria, por exemplo, inserindo um sistema informatizado ali, eu tenho que saber, ou pelo menos ajudar a organização a decidir. Esse sistema que vai ser inserido, é melhor que ele seja desenvolvido como uma solução própria ou que ele seja adquirido? Se ele for adquirido, é melhor eu adquirir o desenvolvimento dessa solução por uma fábrica de software, por exemplo, ou é melhor adquirir uma ferramenta de mercado, um pacote comercial já pronto? Cada uma dessas decisões vai envolver vários trade-offs e esse profissional ele tem que saber lidar com isso, tem que saber ajudar a organização a tomar essas decisões. É importante que ele tenha uma base de engenharia de requisitos, porque nesse papel de analista de processos, quase sempre é ele que vai fazer a ponte entre os processos redesenhados e, no caso desse processo envolver desenvolvimento de software, a ponte entre esses processos redesenhados e a equipe de TI que vai desenvolvê-lo, tá? Seja ele mesmo levantando, identificando e especificando esses requisitos, seja ele transmitindo isso para alguém. É importante ele ter uma visão de prazo e custo dessas soluções de software e de TI. Porque seja ela desenvolvida, seja ela adquirida. Porque isso tudo vai ajudar naquela visão que a gente estava falando ali atrás, do cálculo do retorno sobre o investimento. Será que vale a pena fazer essa mudança? Né? O profissional ele não pode ser simplesmente um operário propondo soluções, propondo melhorias em processo. Ele tem que ter uma ideia. Essa solução é viável? Ela traz benefícios para a organização? Ela tem um custo que é factível? Ela pode ser desenvolvida ou adquirida num prazo que
que eu preciso para conseguir implantar aquela mudança no negócio, aquela melhoria, né? Quando eu preciso adquirir uma solução de mercado, tem uma série de riscos que se envolvem, eu tenho que saber lidar bem com esses riscos. E tenho também, quando eu vou contratar o desenvolvimento de software, eu tenho que saber lidar com os riscos dessa contratação. Tá? Então, tudo isso a gente coloca como conhecimentos que são, eu não diria que são obrigatórios para um analista de processo, mas são justamente os conhecimentos que vão fazer dele um profissional diferenciado. Tá? Que ele não vai ser mais um analista de processo, ele vai ser aquele analista de processo que consegue ter essa visão mais ampla da área e consegue contribuir melhor. Okay? Ele tem que ter um conhecimento de arquitetura corporativa de TI, tanto para prover o alinhamento dessa arquitetura ao negócio, e ele tem que ter noção de como gerir e evoluir essa arquitetura corporativa, e é importante que ele conheça soluções de referência em termos de arquitetura de TI. A gente tem aí, né, vários tipos de solução que já são, que são recorrentes e que já estão há vários anos, né, várias organizações adotando, utilizando softwares de ERP, softwares de gestão de conteúdo, de inteligência de negócio, enfim, uma série de soluções que são já consolidadas. E ele tem que saber quando lançar mão de uma ou outra dessas soluções para viabilizar ou para potencializar uma transformação de um processo de negócio também. E como que essa solução vai se inserir na arquitetura de TI da organização como um todo. Bom, e finalmente, o último componente de conhecimento que esse profissional tem que ter, tá? A gente já está indo rumo à reta final aqui da nossa apresentação, mas 5 minutinhos a gente conclui. Ele tem que ter conhecimentos, né, habilidades, na verdade, de gestão e de liderança. Primeiro, ele tem que ter algumas habilidades interpessoais que são essenciais para um trabalho de um analista de processo ou de algum outro perfil profissional próximo aí ao analista de processo. Né? Ele tem que ter um perfil de liderança, muitas vezes ele vai liderar essas iniciativas de melhoria do processo de negócio. Ele tem que ter um bom domínio aí de negociação, ou pelo menos uma boa desenvoltura de negociação, porque o tempo todo ele vai estar lidando com a área de negócio, com interesses às vezes conflitantes, ele tem que saber mediar conflitos, tá? Ele tem que saber conduzir entrevistas e reuniões de forma produtiva, porque isso faz parte do dia a dia do trabalho dele mesmo. E ele tem que ser um bom comunicador, tá? Além dessas habilidades interpessoais, é interessante que ele tenha um bom domínio ou pelo menos boas noções de gestão de projetos. Por quê? Existe aquela diferença, o que é projeto, o que é processo? Processo, teoricamente, é uma coisa diferente de projeto. Mas uma iniciativa a transformação de um processo, ou uma iniciativa de melhoria de processo, geralmente é um projeto. E esse profissional ele vai estar o tempo todo lidando com essas situações. Ele vai estar trabalhando em projetos que envolvem a melhoria de processo. Então, esse profissional, idealmente, ele deve saber planejar um projeto desse tipo, ele deve saber gerenciar escopo, ele deve saber identificar riscos, saber como mitigar os riscos desse projeto, enfim. Todas as áreas envolvidas na gestão de projetos, e aí o PMBOK é a nossa principal referência, elas vão estar envolvidas em qualquer projeto de melhoria de processo também. E o profissional que entenda bem essas áreas, ainda que ele não seja o gerente do projeto, ele vai conseguir ajudar o gerente, vai conseguir contribuir para que o projeto tenha sucesso nesses aspectos também. Tá? E um último conhecimento também é na área de inovação e mudança organizacional. Quando a gente fala em transformação de processo, a gente sempre está falando de algum tipo de inovação. Agora, é importante que esse profissional consiga propor, né, formas de inovação, não só inovações pequenas, incrementais, mas também inovações maiores, inovações de ruptura. Ele tem que saber como planejar e gerenciar esse processo de inovação, não só na concepção da inovação, mas quando essa inovação sair do plano das ideias e for ir para o plano concreto e ela for ser colocada em prática, implantada, transformando os processos da organização, eu vou ter todo um trabalho aí de mudança organizacional, que aí já abre uma área de conhecimento enorme, gestão da mudança organizacional,
Claro que o analista de processo não tem que ser um especialista em gestão da mudança organizacional, não. Mas ele tem que ter uma boa noção, pelo menos, para evitar cair nos erros clássicos aí de mudança organizacional. Por exemplo, ele tem que comunicar bem a mudança, ele tem que saber como lidar com situações de resistência à mudança. Tá? Então ele tem que ter uma boa desenvoltura nessa área também, porque o tempo todo ele vai estar propondo justamente inovação e mudança para a organização. Bom, esses são então os conhecimentos que esse profissional tem que ter, as áreas que ele tem que dominar para conseguir atuar nesses papéis, nessas oportunidades que a gente estava conversando sobre elas. E, para encerrar, eu só vou colocar aqui, né, apontar 3 caminhos para o profissional que queira se desenvolver, né, nessas habilidades, que ele queira direcionar a carreira dele para esse papel, esse perfil voltado para a gestão de processo de negócio aliada à tecnologia da informação. Bom, um caminho é a literatura. Né? Sempre é possível desbravar a literatura em busca de conhecimento. Eu separei aqui alguns exemplos, eu vou falar concretamente só sobre 2. Na verdade, os 2 eu já citei aqui, é só para dar referência mesmo. O BPM-CBOK, que é o Corpo de Conhecimento em Gestão de Processo de Negócio, publicado pela ABPMP, que tem uma representação no Brasil também, existe inclusive a versão em português do BPM-CBOK, mas ele é distribuído para sócios da ABPMP ou pode ser comprado. A anotação BPMN, como eu disse, a habilidade talvez que é individualmente mais importante para o analista de processo é a habilidade de modelagem e a referência maior é a anotação BPMN. E essa anotação, essa sim é aberta, você pode entrar lá no site da OMG ou simplesmente ir lá no bpmn.org e baixar toda a documentação, toda a especificação formal da anotação BPMN. E existem vários livros também publicados na área que você pode recorrer a eles. Um outro caminho também, me adiantei aqui, um outro caminho é o caminho de certificações. Existem certificações no mercado. Claro, a certificação, geralmente, ela é um reconhecimento de uma habilidade que o profissional já tem. Né? Então, a certificação não é para adquirir o conhecimento, é para você ser certificado, é um atestado de que você já tem aquele conhecimento. Mas em que ponto a certificação ajuda você a adquirir o conhecimento? Você pode ver qual que é, né, quais são os conhecimentos que essas certificações exigem. Por exemplo, tem 2 certificações que são as mais conhecidas nessa área, a certificação OCEB da OMG, que é a mesma instituição que publica a anotação BPMN, e a certificação CBPP da ABPMP, que é a organização que publica o BPM-CBOK. Então a gente está sempre aqui girando em torno dessas 2 instituições. Nos 2 casos, eles publicam quais são as áreas, né, que são exigidas nessa certificação. Você pode usar essas áreas como guia, tá, para você estudar e correr atrás da sua formação, do seu conhecimento. Agora, um terceiro caminho aí que você pode seguir é procurar uma pós-graduação nessa área. Tá? E aí, o próprio IGTI, ele fornece uma pós-graduação em análise e processo de negócio, que você pode depois entrar no site do IGTI e dar uma olhada, que é uma pós-graduação justamente voltada para esse papel que a gente está discutindo aqui. Tá? Que ela procura justamente desenvolver, por meio de um conjunto de disciplina, todas essas habilidades que a gente acabou de falar, para permitir ao profissional se diferenciar no mercado e poder exercer esses papéis, né, poder atuar no mercado aí como profissional realmente diferenciado. Bom, é isso. Eu concluo que a parte expositiva desse nosso encontro. Agradeço a atenção de vocês aí todo esse tempo. Passei uns 5 minutinhos aí do tempo, mas espero que vocês me perdoem. E vou convidar o Rodrigo aqui de volta para conduzir a próxima parte, que é justamente a parte da interação com vocês e das perguntas. Ele vai me ajudar aqui a conversar com vocês. Por favor. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, vamos lá então. Agora nós teremos a parte aí das perguntas, né, para o professor. E só recordando, por enquanto, microfones fechados. E
tem uma mãozinha aí do lado do seu nome. Você, por favor, quer fazer alguma pergunta? Clique nessa mão. Eu vou ter o acesso aqui pelo meu computador de quem pediu a palavra. Abra o áudio, né? Você abre o áudio aí no seu computador. E o professor Eduardo está aqui à disposição para responder a pergunta. Quem quiser pedir a palavra, pode começar, por favor. E a Jéssica me ajuda a identificar alguma mãozinha levantada aí. Ok? Estamos à disposição de vocês. Aí Opa, Leonardo, muito obrigado, Leonardo. Disparando aí as perguntas. Você sabe que às vezes a parte mais difícil das perguntas, professor, é aparecer a primeira. Sabia? O Leonardo já nos salvou aqui agora. Então agora a gente vai gerenciando aí, tá, Jéssica? Vai aparecer um tanto de mãozinha aí. Porque o Leonardo vai ver que ele sobrevive à pergunta feita. Leonardo, por favor, abre seu áudio. Muito obrigado por ser o primeiro. Eu queria saber como é que funciona, pelo que eu estou entendendo aqui a palestra, a área de TI, ela atua juntamente com essa área de negócio. Eu imagino que, então, o gerente de projetos, as pessoas ligadas à área de projetos, elas também se relacionam muito diretamente com a área de negócio. Eu queria ter mais detalhes sobre como é que funciona essa relação entre o profissional da área de BPM e a área de gerência de projetos, o profissional de projetos, até mesmo a analista de sistemas em si. Como é que funciona a prática de interação entre essas duas áreas, já que elas até parecem se confundir um pouco? Tá, deixa eu verificar se eu entendi bem a sua pergunta antes de eu... Então, você quer entender como que é a relação entre esses papéis. Você citou aí a parte o gerente de projetos, o analista de processo, o analista de TI. É isso mesmo? Eu entendi, essas áreas elas trabalham muito próximas, né? Se foi o que eu entendi. Então elas devem ter uma interação muito grande. Exatamente, exatamente. Elas não só são muito próximas, como que elas muitas vezes elas se mesclam, às vezes se confundem, às vezes são exercidas por um mesmo profissional, né? E para isso a gente não tem uma definição que seja única, que seja clara e que se aplique a todas as situações. O que a gente tem é isso, é um conjunto de papéis e que eles giram em torno aí da melhoria de processos. O que a gente tem de forma mais recorrente, né? É comum ter, então, um analista de processos, que é aquela pessoa especializada em modelar, identificar um processo, modelar, propor as melhorias e trabalhar com a organização para guiar durante a implementação daquelas melhorias, mas não necessariamente passando por TI. Tá? Esse é um papel típico no mercado. Um outro papel por exemplo, o analista de sistemas, que vai ter que dialogar, geralmente, com esse analista de processos para conseguir desenvolver sistemas, identificar requisitos de sistemas de forma alinhada a essas mudanças que estão sendo propostas. Isso vai constituir um projeto, eu vou ter essa iniciativa de melhoria, seja ela mais ampla, envolvendo toda a melhoria do processo de negócio, seja especificamente a parte do software, né, elas podem andar juntas ou como projetos separados, mas isso vai ser executado na forma de um projeto. Eu vou ter a figura do gerente de projetos. Muitas vezes eu tenho a figura do dono do processo, que é a pessoa responsável, que tem a responsabilidade maior sobre aquele processo de negócio, sobre o desempenho daquele processo. Então, são papéis que gravitam em torno dessa área da gestão de processo de negócio. O papel que a gente quer ressaltar aqui é o papel do analista de processos, mas que ele não tem só essa visão do processo. Ele não depende tanto do analista de sistemas para executar, para conseguir visualizar as potencialidades que a TI vai trazer para o processo e os impactos que aquelas mudanças vão trazer na TI. O que a gente está colocando aqui é um perfil de profissional que consiga aliar essas duas visões. A gente acredita que elas são compatíveis com o mesmo profissional, desculpe, e que elas vão tornar esse profissional um diferencial, justamente porque ele vai ter essas duas visões. Tá ok? Mas assim, o número de papéis envolvidos é muito grande, como eu disse, o próprio CBOC cita que houve mais de 100 novos papéis que foram trazidos aí pela área de gestão de processo de negócio, e muitas vezes esses papéis realmente são
As atribuições específicas de cada um desses papéis, elas têm muita interseção, se mesclam um pouco. Mas espero ter conseguido, pelo menos, ilustrar para você uma configuração comum de papéis aí. Ok. Leonardo, tudo bem com relação à resposta do professor Eduardo? Algum comentário? Ficou satisfeito? Ok. Muito obrigado. Por favor, feche o microfone agora, Leonardo. Boa noite para você. Hugo Pereira Lima Júnior, por favor, sua pergunta, abra o microfone. Tá me ouvindo? Sim, fique à vontade. Boa noite, professor. Meu nome é Hugo. E é o seguinte, minha pergunta é um pouco mais pessoal. Eu fiz o curso de formação e, como 99% do pessoal da área de TI, comecei como programador e desde algum tempo para cá tenho tentado migrar para a área de negócio. Isso conversando assim das empresas onde eu trabalhei e assim, já fiz de tudo um pouco, né? Levantamento de requisitos, implantação de software, modelagem mesmo de processos, tudo assim, a base do tá precisando e a gente faz. E eu tenho uma dificuldade muito grande de traçar o caminho das pedras para essa área, sabe? Qual que é o pós que eu devo fazer, qual que é os cursos que eu tenho que fazer, ou certificado, assim, escolher a empresa. Eu queria mais o que você poderia me dar de dica, um curso, ou mesmo por onde começar a minha carreira para estudar mesmo. Entendeu? Bom, Hugo, eu citei aqui, eu acho que uma boa referência pode ser, mais próximo ao final da apresentação, eu apontei justamente 3 caminhos para a formação ou para a consolidação de conhecimento, né, desse profissional e que você pode utilizar aí como referência. Né? Tem tanto referências na literatura e aí, né, enfatizando aqui, as principais referências hoje são, né, que eu considero as mais interessantes, são BPM CBOK e a especificação da anotação BPMN, essa especificamente para a parte de modelagem. Mas tem também, nas certificações, né, eu citei 2 aqui que são as mais importantes mesmo no mercado, tanto a certificação da OMG, que ela é a certificação, a sigla OSEB, quanto a certificação da ABPMP. Então, se você tiver interesse em certificação, essas 2 certificações são bastante fortes. E tem o caminho também da pós-graduação, e aí, nesse caso, se você tiver interesse, eu recomendo que você realmente dê uma explorada aí na página do IGTI, porque aqui no IGTI existe exatamente uma pós-graduação, que é uma pós-graduação à distância, nesse mesmo modelo que a gente está usando aqui nessa palestra. Então, assim, você não precisa morar em Belo Horizonte, que é onde o IGTI está fisicamente, para poder participar do curso, e tem lá no site as informações, talvez possa te interessar também. Esses são os 3 caminhos que eu recomendo: a literatura, as certificações e a pós-graduação. Tá ok, Hugo? Ok, obrigado, professor Eduardo. Hugo, algum comentário? Pois não, Hugo? Microfone aberto do Hugo, só do Hugo, por favor. Tudo bem, Hugo? Tudo jóia, obrigado pela resposta. Tá, obrigado. Bem, vamos ver, temos mais alguma pergunta? Vamos verificar. Fiquem à vontade, estamos ainda à disposição de vocês. Temos aí, pelo nosso planejamento, ainda 10 minutos disponíveis. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Vamos aguardar aqui. Tem uma pergunta, professor, feita aqui pelo chat, que diz o seguinte. Vamos ver. Pois não, Lourenço. Lourenço tem uma pergunta, mas parece que ele está com dificuldade de microfone. Tá, Lourenço? Lourenço está aí online? Sim, está ouvindo aí? Sim, estamos. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado pela participação. Boa noite, professor. Eu queria saber o seguinte, né? Nessa onda que está tendo de metodologia ágil, processos ágeis, como é que fica a absorção desses processos, onde é que a gente vê, quando se trata de processo, você vai mais para o lado burocrático das coisas, né? Você absorve muitos papéis, e a metodologia ágil ela reduz muito esses papéis, fazendo uma coisa mais dinâmica, sem muitos processos.
Como é que é o BPM na metodologia ágil? Tá. Aí, Lourenço, só para eu entender melhor a sua pergunta, quando você está citando metodologia ágil, você está citando especificamente metodologia ágil no desenvolvimento de software ou metodologia ágil como ferramenta de gestão em geral, gestão de projetos como um todo? Desenvolvimento de software. Ok, ótimo. Então tá. No caso do desenvolvimento de software, Lourenço, a principal interseção que eu vejo entre a gestão de processo e as metodologias ágeis é o papel do Product Owner, o dono do produto. Tá? Por quê? Você citou aí as metodologias ágeis, que realmente, quando a gente fala de processos de desenvolvimento de software, elas realmente transformaram aí, mudaram o paradigma, justamente no sentido de eliminar tudo que não fosse absolutamente essencial e de tirar o foco do desenvolvimento do processo e colocar nas pessoas. Agora, o software que está sendo desenvolvido é um software que vai ser utilizado para apoiar algum processo de alguma organização. O software vai ser usado por alguém em algum contexto e muito provavelmente essa pessoa vai estar usando o software para executar alguma atividade que faz parte de um processo. Onde que essas duas áreas elas se unem? Qual que é a interseção? A figura do dono do produto, do Product Owner lá do Scrum, né, que talvez seja a metodologia ágil de gestão mais consolidada aí hoje, essa que é a figura que vai conseguir enxergar os processos de negócio, não o processo de desenvolvimento de software, mas o processo no qual o sistema que vai ser desenvolvido, que ele vai estar inserido. Então ele vai conseguir enxergar esse processo, vai conseguir ver quais são as características, as prioridades desse processo, quais são os problemas, as soluções para esses problemas, e aí vai guiar o desenvolvimento do produto. Quando ele for criar lá o backlog do produto, que é o artefato, né, que é a lista de requisitos na versão da metodologia ágil, quando ele for criar essa lista de funcionalidades que o software tem que ter, ele vai saber priorizar essa lista, vai saber definir, detalhar isso, tendo essa visão dos processos, ou seja, do objetivo final daquele produto, que é servir a algum processo de negócio. Então é justamente nesse ponto que, na minha visão, né, eu estou colocando uma visão mais pessoal, isso não é realmente muito comentado na literatura, né, nem no mercado, mas onde essas duas áreas têm essa interconexão. É o papel do dono do produto, do Product Owner. Tá ok? Ok. Então, em relação às certificações, professor Eduardo, o peso dessa certificação é maior que a experiência em currículo? Ele está dizendo aqui que é da instituição Uniceb. Uhum. Olha, Carlos, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Como qualquer certificação, né, na área de TI a gente tem várias certificações que são aí muito valorizadas, né? A área de gestão de processo de negócio não é diferente. Eu vou colocar minha visão pessoal, tá? Na minha visão pessoal, a experiência e o conhecimento são dois componentes fundamentais que vão trazer valor para o profissional. A certificação, ela atesta um desses dois componentes, que é o do conhecimento. Ela não substitui a experiência, tá? Mas ela já, pelo menos, é uma carta de apresentação. Olha, o conhecimento eu tenho. E as certificações de BPM, elas geralmente têm como pré-requisito alguma experiência profissional já. Ninguém consegue, por exemplo, se candidatar para a certificação, por exemplo, a CBPP, que é a certificação da Associação de Profissionais em BPM, né, a ABPMP, né, a gente tem sigla para todos os lados aqui, mas essa certificação, por exemplo, ela exige que você demonstre, mais ou menos como acontece na certificação PMP, ela exige a demonstração de uma experiência no mercado também. Então, você tem que demonstrar que você já tem alguns anos de trabalho com gestão de processo de negócio. Tá? Então, eu diria assim, a certificação não substitui nem o conhecimento, nem a experiência, mas ela é simplesmente uma carta de apresentação. Tem organizações que, na hora de contratar um profissional, vão valorizar muito esse ponto, tem outras organizações que vão dar mais valor para o seu desempenho numa entrevista, ou para os itens que estão lá no seu currículo, muito mais do que a própria certificação. Então, é difícil dizer qual dos dois componentes aí é mais importante. Tá ok? Obrigado, Carlos, pela participação.
acabou de agradecer aqui, foi muito esclarecedor. Ótimo. Escreveu Obrigado, aqui. Então, em nome do IGTI, em nome do professor Eduardo, eu agradeço a participação de vocês nessa palestra virtual, que é a primeira de várias. Então, fique atento ao site do IGTI, né, igti.com.br, e também ao nosso Facebook. Ok? É só pesquisar IGTI que vocês podem curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigado, boa noite e até a próxima palestra.